corra com os cavalos, a mão modeladora de Deus. Vamos pensar no contexto literário do texto que nós estamos trabalhando, de Jeremias 18. As descrições ressaltando os termos de aliança no capítulo 17, versos 24 e 27, mostram a condição prévia para desenvolvimento do diálogo seguinte entre Deus e Jeremias. No verso 24 diz: se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nela obra alguma, então pelas portas desta cidade, entrarão reis e príncipes que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Uma das questões que envolve a relação pactual é que travou, foi embora. Aí. Agora o problema é o OBS. Agora é o meu processador que está ruim. Então, como estava dizendo, uma das questões que envolve a relação pactual entre o povo de Deus e o próprio Deus é o condicionamento que esse pacto estabelece, no sentido de que esse pacto estabelece a forma como Deus age a respeito da demanda que o seu povo provoca. Se pensarmos que Deus estabeleceu meios legais, meios próprios para que o relacionamento com Deus seja próspero e abençoado, então Israel, para que pudesse desfrutar dos aspectos legais ou das bênçãos desse relacionamento, precisava se manter obediente na presença do Senhor. E isso implicaria então na guarda do sábado. Se nesse caso o texto está dizendo que se ele guardasse o dia de sábado, não fazendo nada que não fosse requerido ou permitido no dia de sábado, eles então teriam todas as bênçãos da parte de Deus. Agora, se isso fosse de forma contrária, as prescrições pactuais com relação à desobediência já foram estabelecidas, concordadas pelo próprio povo de Deus em relação aos efeitos dessa desobediência sobre a vida dele, povo. O verso 26 diz assim: virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, da planície das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, oferta de manjares e mesmo oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Muito bem, olha que coisa mais alegre, festiva. Então, se eles agirem de forma obediente, com fidelidade, fazendo aquilo que Deus requer deles com relação à guarda do dia de sábado, haverá um relacionamento aqui, um momento de comunhão, de festa, de regozijo entre Deus e seu povo. Mas há uma inversão disso no verso 27, olha só. Diz assim: mas se não ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregares alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então
acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Vejam só. Então nós temos um aspecto positivo e uma questão negativa em relação ao pacto. Nós temos objetivamente a nossa obediência traz bênção, a nossa desobediência traz o cumprimento das prescrições de maldição por essa desobediência. No meio do caminho, então, está a festa. Nós vamos querer festejar ou nós vamos querer receber o juízo de Deus? E, de certo modo, isso tudo está acordado, isso tudo está alinhavado, isso tudo aqui está numa relação de comprometimento em que Deus se prometeu ser o nosso Deus e nós prometemos ser o povo dele. Então, se nós nos guardarmos o dia de sábado para o santificar, bênção. Se nós desobedecemos a lei pactual, quebramos o pacto e fazemos do sábado o nosso próprio deleite, então, maldição. Isso vai ser visto agora no texto de Jeremias, capítulo 18, e pelo qual Jeremias, ao descrever os termos, né, os termos dessa relação pactual, ele vai ser tomado, né, pelo seu próprio povo e vai ser machucado pelo seu próprio povo pelo simples fato de ter alertado o povo. E vejam que isso será uma palavra de Deus, porque nós temos uma ilustração, nós temos uma explicação e nós temos uma palavra, né, uma palavra de juízo em decorrência da desobediência e as consequências sobre o profeta dessa anunciação da desobediência objetiva de Israel. Então vejamos esse contexto literário, né, antes de chegarmos naquele ponto de falarmos sobre o trabalho. Né? O bloco literário de Jeremias 18 compreende, né, os capítulos 18:1 até o capítulo 20, verso 6, tendo então uma metáfora do oleiro, né, que trata então o capítulo 18, verso 1 a 18, que é aquela metáfora, aquela ilustração, né? E essa ilustração no sentido de que o oleiro está sendo usado metaforicamente, ou seja, ele está sendo usado ali apontando para a relação, para a figura de Deus como oleiro, né, e do povo como vaso, né, como vaso naquele momento ali. No contexto histórico, nós podemos ver que alguns autores vão definir para nós a data deste período, né, em torno de 609 a 599, que é o período do reinado de Joaquim, e aqui nós já estamos caminhando para o período final, né? Digamos a segunda leva que vai acontecer no período de Joaquim, né? Por volta de 609 a 597. Depois nós vamos ter mais um aqui com Zedequias, 586, 587, que vai ser a leva final, né? Desobediência pactual Então a cidade será destruída e o povo de Israel será levado, né, da cidade de Jerusalém para a Babilônia. O que podemos notar neste momento é que todo o processo de restauração da vida religiosa de Israel, marcado pelas reformas de Josias, não teve êxito. Não teve nenhum êxito, né? A liderança religiosa e o povo foram atingidos apenas formalmente pelas reformas deste rei, do rei Josias, mas não foram atingidos internamente, interiormente, intimamente. Eram apenas formalidades, né? Formalidades, questões rituais. E essas questões rituais não foram suficientes para que não houvesse a quebra
né, a quebra da aliança, como o povo de Israel cometeu. O coração do povo de Israel estava completamente paganizado, né? Completamente idólatra, completamente distante do Senhor. Muito bem. Esse paganismo, então, extremamente extremado, trouxe o cumprimento dos termos pactuais sobre Israel. Nesse contexto, encontramos o capítulo 18 de Jeremias como uma afirmação da justiça e da soberania de Deus. Se nós quisermos ver um pouco melhor a respeito dessa questão dos termos pactuais, nós precisamos ler o livro de Deuteronômio e vermos as estipulações, né? As estipulações pactuais, principalmente do capítulo 5 ao capítulo 26, né? E a partir do capítulo 27 de Deuteronômio, então nós vamos ter lá a questão da bênção e da maldição, principalmente capítulo 26 a 32, né, de 27 a 32 de Deuteronômio, em que essa questão da bênção e maldição vai estar ali representada, depois de Deus estabelecer ou propor, né, propor estipulações, ou seja, eles são desenvolvidos em cima de Êxodo 20, principalmente porque de 5 a 26 Deus desenvolve, né, através de Moisés, de forma comentada, por assim dizer, né, os 10 mandamentos que estão no capítulo 20 do livro de Êxodo. E aí, então, no capítulo 27 a 32, nós temos as bênçãos e as maldições decorrentes da obediência ou da quebra dessas estipulações pactuais. Por isso que é muito bom a gente ler bem o livro de Deuteronômio. Bom, no contexto canônico, ou seja, como que a questão pactual, ela envolve toda a Escritura. O tema do oleiro, principalmente, né, é recorrente na literatura profética, sempre aludindo ao mesmo princípio metafórico abordado. O vaso, o barro, está para o oleiro, o Senhor, assim como o povo está para Deus. Deus age soberanamente sobre ele. E aí nós temos o texto de Isaías 29, 16, 30, 14, 41, 25, né? 64, 8, Lamentações 4, 2, Daniel, né? 2, 41. Então, estão todos esses relacionados com a questão do pactual aqui envolvida. O Evangelho de Mateus, também 27, versos 7 e 10, né? Faz menção ao campo do oleiro, como referido em Zacarias capítulo 11, verso 13. Né, sugerindo uma citação de Jeremias, muito provavelmente uma referência ao Tofete, né? O Tofete, que é ali nos vales dos filhos de Inom, que se tornou um lugar de um cemitério. Isso é um Tofete. O Tofete é um cemitério decorrente de todas as oblações, queimas, sacrifícios que eram feitos ali no vale dos filhos de Inom, oferecendo seus filhos em sacrifício a Moloque ou em sacrifício a qualquer divindade ali naquele vale dos filhos de Inom. Nós falamos isso no sermão passado, falando a respeito do vale em que o povo de Israel deixava o rasto, né, de tanto ir e vir para ali oferecer sacrifício no vale do filho de Inom. A metáfora de Jeremias é muito bem utilizada por Paulo em Romanos capítulo 9, verso 21. Né? O direito de fazer do barro o que quiser, tomar a regência de todo o capítulo para determinar que Deus fez daquilo que é dele o que quer. Isto é uma forma de demonstrar
a soberania de Deus, né? E é por isso que o capítulo começa justamente com esse tópico. A palavra do Senhor que veio a Jeremias como uma forma de demonstração da soberania de Deus sobre a vida do povo de Israel. O objetivo do narrador aqui, desse capítulo, né, é demonstrar a soberania de Deus na administração do pacto. Quem administra o pacto é o Senhor. Quem observa o cumprimento e os descumprimentos e os efeitos e as consequências decorrentes disso é o Senhor. Porque foi o Senhor quem estipulou, foi o Senhor quem estabeleceu. E nós concordamos, ou seja, o povo de Israel concordou com isso. E nós também concordamos quando nós cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele apresenta para nós que cremos nele as suas estipulações que são decorrentes dessas observações e desses comentários, né, de Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio também, todo o livro. Quando ele trata do Sermão do Monte, capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, ele está falando a respeito dessas estipulações. Ele está dizendo: bem-aventurados os humildes, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados isso. Quando ele fala a respeito, né, vós sois a luz do mundo, vós sois sal da terra. Quando ele trata de olho por olho, dente por dente. Quando ele diz para não acumuleis tesouros, né, tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, acumular tesouro para vós, tesouros no céu. Quando ele fala a respeito de tantas outras coisas que estão ali, principalmente a questão do amor, né, ele está fazendo estipulações. E aí nós também temos as estipulações pelo que ele não disse, porque se ele disse bem-aventurados os humildes, porque dos tais é o reino dos céus, nós podemos chegar à conclusão que o inverso disso é verdadeiro, ou seja, malditos os que não são humildes, né? Ou seja, os orgulhosos, os soberbos, os avarentos, os arrogantes, eles não verão a Deus. Então, se eles não verão a Deus, se não são bem-aventurados. Não sendo bem-aventurados, são amaldiçoados. Né? São amaldiçoados. Isso não está presente, mas está pressuposto no texto. Então, de uma forma bastante expressiva, a linguagem metafórica utilizada inibe qualquer forma de argumentação contra a ação soberana de Deus. A ordem para descer à casa do oleiro, ele diz, em decorrência disso, palavra do Senhor que veio a Jeremias. Ele diz: levanta e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás então as minhas palavras. Quando o narrador propõe aqui, ele diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, mostra que quem veio ao encontro de Jeremias foi o Senhor, e que soberanamente o Senhor mostrou a Jeremias a maneira como ele administra pactualmente o seu relacionamento com o povo. E é isso que ele está dizendo: você levanta e desce à casa do oleiro, e lá eu vou mostrar a você, você vai ouvir as minhas palavras. Obviamente que a primeira coisa que Jeremias faz é ver o que está acontecendo, e depois o Senhor vai indagar a ele a respeito daquilo que ele está vendo. Ou seja, então inicia-se um diálogo, né? Não um diálogo, mas um discurso de Deus a Jeremias a respeito daquela relação entre o vaso e o oleiro, né, disposto na relação de Deus com o seu povo de Israel. Palavra do Senhor que veio então a Jeremias. O tópico 2 aqui seria uma reflexão da profecia do profeta mediante a observação do trabalho do oleiro. Então os versos 3 e 4 diz: então desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, e estragando-se o vaso que o oleiro, fazia nas mãos, e retornou o oleiro e fez outro vaso,
como que lhe pareceu certo aos olhos de fazer o vaso, ou de refazer o vaso. Veja só que palavra interessante quando ele diz assim: pareceu certo ao olheiro refazer o vaso. O vaso se estragou na sua mão, o vaso se desfez na sua mão. E ele então fez outro vaso, como lhe pareceu aos olhos de fazer o vaso. Ele fez o vaso como lhe pareceu certo fazer. O vaso se estragou nas suas mãos. E retornou o olheiro e fez outro vaso, como lhe pareceu certo aos seus olhos. Não aos olhos do vaso, mas aos olhos de Deus. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, né, o tópico 3 aqui para nós: e como esse olheiro, não poderei fazer de vós, casa de Israel, declarou o Senhor. Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Uma pergunta retórica que compara o trabalho do olheiro sobre o barro com a ação livre e soberana de Deus sobre o povo. Deus é soberano para fazer o que Ele quiser. Contudo, Deus age em conformidade com o que Ele mesmo estipulou, com o que Ele mesmo estabeleceu. Ele administra o seu relacionamento com o seu povo por meio de um pacto. Então o pacto é um instrumento que Deus usa para administrar o relacionamento que Ele tem conosco. O pacto tem abrangência universal. Ele está direcionado ao indivíduo em particular e à nação como um todo. Na cena 2, nós temos uma demonstração da perspectiva pactual de Deus. Então já vamos para um tópico seguinte, que vai do verso 7 ao verso 10. Ali, Deus então vai apresentar uma descrição deuteronomista do pacto. Ou seja, como está estipulado lá em texto de 27 a 32 de Deuteronômio. Ele sai da ilustração, ele sai daquela metáfora, ele sai daquela imagem para agora explicar de uma forma um pouco mais esclarecida, mais contundente, o que aquela imagem, o que aquela parábola, né, pode transmitir. Então ele agora vai fazer um comentário a respeito daquilo também para Jeremias. Aí nós temos, então, o seguinte no verso: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, né? É a segunda vez. Deus disse para descer, ele desceu. E Deus faz uma pergunta retórica, no sentido de que já uma resposta na pergunta. E agora Deus vem, de certo, por uma segunda vez, ele diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e como é este olheiro, não poderei fazer de vós, ó casa de Israel, declarou o Senhor. Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos. Estes versos reiteram a missão profética de Jeremias, verso 1:10, na perspectiva do anúncio da salvação e da conversão desse anúncio em desgraça mediante a submissão profética aos termos pactuais. Jeremias não está ali para anunciar só bênção, ele está ali para anunciar bênção, e se for necessário, ele também mostra como essa bênção pode se transformar em uma desgraça na vida do povo se eles desobedecerem o relacionamento com o Senhor. O profeta é um proclamador da aliança e de suas consequências na vida do indivíduo e das nações. A pregação da palavra do Senhor é assim também. Ela não é uma palavra apenas para o bem-estar, no sentido de prover unicamente falas boas, mas ela também prover o bem-estar no sentido de prover palavras que tragam correção, pois a correção
né, do coração e a correção da desobediência em obediência trarão as bênçãos novamente sobre a vida da pessoa. Veja só que nos versos 7 a 10, nós temos que no tema anterior rege o pensamento nessa cena seguinte. O pensamento do barro e do oleiro é quem está regendo a questão da bênção e da maldição, ou da salvação e desgraça aqui nesta cena. O barro está para o oleiro, assim como o indivíduo e as nações para Deus. Deus, assim como o oleiro, age livre e soberanamente sobre o objeto do seu domínio. Deus estabeleceu o pacto e administra o pacto entre ele e o seu povo. Deus será pactualmente fiel. Você não precisa esperar arbitrariedades em Deus, porque se você não merece o juízo de Deus, o castigo de Deus, a disciplina de Deus, ele não vai dar. Agora, ele vai abençoar a sua vida. Agora, se houver a necessidade de que você seja corrigido, né, e que para isso Deus precise usar de meios duros para com você, Deus vai fazer. Porque Deus é fiel àquilo que Ele estabeleceu, não é você. Deus é fiel a Ele. Né, quando nós cantamos um hino, Tu és fiel, Senhor. Fiel, inclusive houve uma correção no nosso hinário, porque no nosso hinário diz assim, fiel a mim, foi corrigido. Deus não é fiel a mim, Deus é fiel. Por isso o termo é fiel assim. Deus é fiel a Ele. E Deus é fiel àquilo que Ele estabeleceu. Deus estabeleceu um pacto e Ele administra esse pacto entre Ele e nós de maneira fiel. Não haverá erros, não haverá transgressões da parte de Deus. Deus não vai abençoar o culpado e não vai amaldiçoar o inocente. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. E aqui nós entramos num aprofundamento disso, uma palavra de vida ou morte. O primeiro ato dessa segunda cena mostra para nós uma ordem para o anúncio profético. Diferentemente do anúncio do capítulo anterior, e retornando ao padrão comum de narrativa, Deus, após fundamentar suas ações, ordena que o profeta proclame os termos da aliança, exigindo o retorno do povo ao cumprimento pactual. O povo transgrediu. O povo está longe do Senhor. O povo se tornou pagão. O povo se tornou idólatra. O povo sacrificava seus filhos aos ídolos. O povo transformou um campo em um cemitério de crianças oferecidas aos ídolos. Então Deus ilustra, Deus fundamenta, e agora ou seja, Deus não faz nada de forma arbitrária. Deus relembra as estipulações pactuais e as responsabilidades dos envolvidos nisso, e agora Deus então envia o profeta para numa palavra final, trazer o povo ao arrependimento, voltar-se para o Senhor, senão o juízo viria. E aí, quando nós olhamos para o verso 11, né, da proclamação profética, o oráculo é iniciado pela fórmula "assim diz o Senhor", e segue uma declaração de juízo e um apelo ao arrependimento. Assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um de seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas o povo diz que não há esperança.
A resposta do povo ao ato declarado de rebelião foi: não há esperança para nós, pois não obedeceremos. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante nossos projetos. Ele disse isso lá no capítulo 2. E cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Um lamento agora surge. Um lamento em forma, né? Um lamento em forma política, manifestando reprovação contra o povo. O povo é acusado de apostasia, de idolatria, e agora ele vai ser ajuizado por Deus na administração pactual. Deus então dirá que irá destruir Jerusalém e Judá. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Ele diz: contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e tuas veredas antigas, para que andassem por vereda não aterrada, para fazerem de sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalhei diante do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Então a desobediência, né, assumida de Israel, declarada de Judá e Jerusalém, trará futuramente a queda de Jerusalém, a destruição de Judá, o exílio do povo. Então disseram, né, e aí nós vamos perceber que a liderança em resolução e proclamação profética usa o verbo forjar, que é um verbo dominante em todo o capítulo. E para que ele faz isso? Eles se levantam contra Jeremias, que apenas cumpre a palavra do Senhor. Ele vem, ele ilustra para o povo, ele fundamenta com base naquilo que Deus disse em Deuteronômio, e ele agora acusa o povo, a fim de que o povo possa ouvi-lo e se arrepender, para que Deus, cumprindo os termos pactuais, os abençoe e não os amaldiçoe. Mas o povo disse: nós não obedeceremos. E agora eles se levantam também contra o profeta. Então disseram: vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de falar a lei ao sacerdote, faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma de suas palavras. Que coisa difícil era para Jeremias passar naquele momento. Na primeira cena, o verbo é usado para demonstrar o trabalho do oleiro sobre o barro, a fim de que se torne um vaso. Ele estava forjando um vaso. Na segunda cena, Deus mostra a sua perspectiva
da ação pactual. Ele declara que suas ações estão relacionadas ao comportamento que o indivíduo tem em relação ao pacto e não às alterações do indivíduo por si. Ele está modelando os indivíduos. Na terceira cena, Deus declara que mediante a quebra da aliança por parte do seu povo e da recusa deste em atender seus apelos para retorno aos termos do pacto, Deus agora disciplinarmente age sobre Judá e Jerusalém em cumprimento aos termos pactuais. De alguma forma, Deus é obrigado a fazer isso, porque ele está pactuado com o seu povo. Ele também está sujeito àquilo que ele mesmo estabeleceu, porque a palavra de Deus não volta vazia, cumpre o seu propósito. E Deus não pode mudar aquilo que ele estabeleceu, porque é perfeito. Nesta cena agora, no presente tema, a liderança se apropria da ideia básica do verbo forjar para incitar o povo contra a proclamação profética, contra o próprio profeta, contra o próprio Deus, dizendo: forjemos planos contra Jeremias. Eles disseram, aqui nos versos 19 a 23, né, que é um lamento do profeta Jeremias, e de certo modo há uma poesia imprecatória aqui, no sentido de que Jeremias está pedindo o socorro do Senhor, e ao pedir o socorro do Senhor, ele pede que Deus seja justo com as ações perversas do povo de Israel, Judá e Jerusalém contra ele. Ele diz: olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Acaso pagar-se-á mal por bem? Pois abriram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para te interceder pelo seu bem-estar, o bem-estar do povo, para desviar deles a tua indignação, a indignação de Deus contra o povo. Portanto, entrega seus filhos à fome e ao poder da espada. Sejam suas mulheres roubadas dos filhos, ou seja, elas não engravidem, e fiquem viúvas, percam seus maridos. Sejam mortos de peste, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas quando trouxerem bando sobre eles de repente. Ou seja, Jeremias não está só reclamando do sofrimento, Jeremias está reclamando da ignorância desse povo, porque Jeremias está ali para tentar levar o povo ao arrependimento, para livrá-los do juízo que o Senhor iria trazer sobre eles. E ao invés de ouvi-lo, eles o espancam, eles o maltratam, eles o jogam numa cova. Jeremias está irado contra a ignorância desse povo, que não se arrepende diante do Senhor, que não ouve a voz do seu profeta. E ele conclui dizendo: porquanto abriram cova para prender-me e puseram armadilha aos meus pés, mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não lhes perdoes a iniquidade, nem lhes apagues o pecado de diante da tua face, mas sejam derribados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira.
Sabe o que é mais interessante aqui nesse texto? É porque ele nos lembra também as principais lideranças do povo de Israel no período do Senhor Jesus Cristo. Porque eles não encontravam motivos em Jesus para prendê-lo, acusando-o de blasfêmia. Então eles forjaram uma situação. E o tempo todo eles compactuaram, né? Eles pactuaram prender Jesus à traição e matá-lo. Quando Jeremias diz que eles forjamos planos contra Jeremias, e o próprio Jeremias está dizendo: Senhor, tu sabes que eles forjaram um plano para me matar. Ele também está apontando para aquilo que as lideranças do povo de Deus fizeram contra o próprio Filho de Deus. Eles forjaram um plano para prender Jesus à traição e matá-lo, como fizeram aqui com Jeremias. E por quê? Porque tanto Jeremias quanto o Senhor colocou a descoberto as maldades, as perversões, o desrespeito, a desobediência do povo para com o Senhor. Bom, nós vamos ficar por aqui, e você tenha as perguntas, né, aí na sua revista, né, na lição 3. E eu gostaria então que você respondesse as perguntas, né, de acordo com a lição que nós praticamos e de acordo com o próprio texto que você tem na mão aí, para que você possa estar lendo, né? Corra com os cavalos, a mão modeladora de Deus. Deus o abençoe, em nome de Jesus.